Saudações pessoal, eu sou o Gustavo e bem-vindos a mais um vídeo. Pois bem, no vídeo de hoje trago para vocês novidades relacionadas ao Redmi Note 9. Pois é, nas últimas semanas vimos aí a revelação do Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max, né, lá no mercado indiano, os dois com o processador Snapdragon 720G, e o Redmi Note 9 Pro indiano foi revelado no mercado internacional e inclusive aqui no Brasil como o Redmi Note 9S. Pois bem, vamos lá. Muitos questionaram, cadê o Redmi Note 9 padrão, né? Realmente é uma questão aí que faz sentido, afinal é para ser um modelo mais simples, né, que deve substituir aí o Redmi Note 8 atual, que tem um Snapdragon 665. Tá. Tem notícias boas e notícias ruins, dependendo do seu ponto de vista. Na minha opinião, notícia ruim. Mas vamos comentar sobre isso agora. Se vocês se lembram do último vídeo que eu fiz, eu já apontei para a possibilidade de termos um smartphone da série Redmi Note 9 com processador MediaTek. Não aconteceu até agora e deve acontecer de uma maneira diferente. Vamos começar falando do design, mais tarde a gente fala do processador. O Redmi Note 9 tradicional também vai ter o quadrado com as 4 câmeras traseiras, como já tinha antecipado para vocês naquele último vídeo, e vai ser muito parecido com o Redmi Note 9S atual. A única diferença ou pelo menos duas das diferenças, né? Ao invés de termos o leitor de impressão digital na lateral, como temos hoje no Redmi Note 9S, teremos na traseira, logo abaixo do quadrado com as 4 câmeras. E o flash de LED que ficava nessa posição passa para o lado direito dos sensores fotográficos, ok? Então, na traseira, visualmente falando, temos apenas a adição do leitor de impressão digital físico na parte de trás, né? Com o leitor da lateral saindo de cena, tá? Por outro lado, na frente também temos mais uma diferença. No Redmi Note 9S a gente tem o furo centralizado para a câmera frontal. Por outro lado, no Redmi Note 9 tradicional teremos o furo na parte esquerda, tá? Então a Xiaomi já disse que deve utilizar mais essa posição no futuro para outras câmeras frontais, no caso de telefones que tenham essa tecnologia de furo na tela, porque quando você segura o telefone de lado, a câmera fica para baixo e não impede tanto a visibilidade do conteúdo quanto a câmera seria no centro, tá? Então essa foi a resposta da Xiaomi para essa posição, como a gente viu hoje, por exemplo, no Mi 10 e no Mi 10 Pro, que são os top de linha da marca. Todos esses detalhes foram obtidos por meio de divulgações, né, de uma divulgação do setor de... como eu posso explicar para vocês? Do órgão regulamentador chinês. Imagine a nossa Anatel trabalhando no mercado chinês. É a mesma coisa, tá? É o chamado TENAA, T-E-N-A-A. Tá. Lá eles têm o infeliz costume para as marcas de divulgar fotos do aparelho e também as especificações técnicas antes do lançamento, né? Então é exatamente isso que aconteceu. Então o Redmi Note 9 apareceu lá na certificação e teve todo o seu design revelado e boa parte das características técnicas reveladas. Começando a falar dessas especificações, temos que a tela vai diminuir, passando para 6,53 polegadas, também com resolução Full HD+, pelo menos, né? Sorte que não vai baixar para somente HD+. Porém aqui entra a parte polêmica e eu vou explicar por quê. Nós temos no Redmi Note 9 um chip MediaTek Helio G80, tá? Ele é um processador inferior ao do Redmi Note 8 Pro, que é o Helio G90T, né? E veja, por que eu não sou muito fã dos processadores MediaTek? Eu já falo isso há muito tempo, vários meses, né? Geralmente os processadores MediaTek não têm uma placa gráfica muito capaz. Tá? Eles têm placa gráfica geralmente inferiores aos concorrentes, como os da família Snapdragon, que tem a placa Adreno. Os da MediaTek trazem, em sua maioria, Mali, tá? Placas da família Mali. E é o mesmo que vai acontecer aqui. Outra coisa, questão de suporte, de atualização, né? Não é que é mais difícil
Desenvolvedores terceiros geralmente não fazem sistemas operacionais baseados na própria MIUI com algumas modificações, o que é muito comum no mercado Xiaomi, né? Não tem muitas ROMs customizadas para esses telefones, né? Ou então ROMs baseados na Pixel, né? No Pixel Experience, por exemplo. Não é muito fácil encontrar esse tipo de ROM, porque os desenvolvedores não gostam muito de trabalhar com os chips MediaTek, tá? Também houve casos de a própria marca não entregar atualizações tão rápidas para esses celulares com esses processadores. Já aconteceu no passado, tá? Não deve ser o caso aqui, a gente espera pelo menos. E um terceiro, que na verdade tem mais dois problemas ainda, a compatibilidade da Google Camera, né? Da Gcam, a clássica Gcam. É mais difícil produzir uma câmera, a Gcam do Google, né? A portabilidade da Gcam dos Pixel para celulares com processadores MediaTek, e então quando tem também não é tão bom, tá? Então se você é um fã da Gcam, provavelmente vai acabar preferindo o Redmi Note 9S, porque ele sim tem um processador Snapdragon, mais fácil para os desenvolvedores fazerem a portabilidade da Google Câmera, então tá aí um pequeno infortúnio. Por fim, os MediaTek têm um histórico quente, digamos, literalmente. Esses processadores geralmente têm uma temperatura acima dos concorrentes, tá? Isso também acontece, mas tá aí. Esse é o motivo de eu, pessoalmente, não gostar muito dos chips MediaTek, né? Eu acho que a própria Xiaomi poderia adotar um Snapdragon, mantendo, por exemplo, o 675, o próprio 710, que é antigo, mas dava para reciclar. Afinal, a própria Xiaomi já reciclou o Snapdragon 625 por anos nos seus aparelhos. Não vejo problema em ela reutilizar o 710, por exemplo. Sei lá, ou 675, né? 675, 670, que também teve, mas nem tanto. O 675 foi mais comum. Mas, enfim, por mim, eu acho que não é uma jogada legal utilizar o MediaTek Helio G80 no Redmi Note 9. Essa parte ficou um pouco maior do que eu esperava, mas enfim, vamos continuar, vamos finalizar o vídeo. O restante das especificações que foram divulgadas, ele deve ter 3 GB de memória RAM, ou 4 ou 6 GB de memória RAM. São essas 3 versões que estão sendo planejadas para o Redmi Note 9. Além disso, devemos ter 32, 64 e 128 GB de armazenamento, tá? Lembrando, a Xiaomi sempre coloca expansão de memória via cartão microSD, também é positivo. Por fim, vamos falar das câmeras. Ele deve manter 4 câmeras traseiras, mas apenas a primeira câmera traseira foi revelada. Devemos também ter a câmera de 48 megapixels aqui, e caso seja dentro do padrão de costume da própria Xiaomi, né, até levando em consideração o que a gente tem no Redmi Note 9S e no Redmi Note 9 Pro Max indiano, muito provavelmente a câmera do Redmi Note 9 seja uma câmera de 48 megapixels com um sensor fabricado pela Samsung, o GM2, que é o mesmo que está presente hoje no Redmi Note 8. Ou seja, a mesma câmera traseira do Redmi Note 8 estará presente no Redmi Note 9, ok? O Redmi Note 9S tem também uma câmera de 48 megapixels, mas nesse caso fabricado pela Sony. Os sensores Sony geralmente têm uma qualidade superior aos da Samsung, visto que eles são voltados para aparelhos de categoria mais alta, enquanto o sensor da Samsung ele é literalmente para intermediários, tá? A gente não encontra o sensor Samsung em topo de linha, diferente do sensor Sony que a gente encontra em topo de linha como o ROG Phone 2, como o Asus Zenfone 6, como a gente já encontrou também, por exemplo, no Mi 9, né? Então, tá aí, teremos uma câmera fabricada, um sensor de câmera fabricado pela Samsung, ao invés do sensor de câmera fabricado pela Sony no Redmi Note 9. Por fim, na câmera frontal, deixa eu ter que consultar minha colinha aqui só um instante, é isso mesmo, é o que eu estava lembrando. 13 megapixels na câmera frontal, tá? Então, a gente tem só isso de informação por enquanto, mas a gente pode esperar aí na câmera traseira para fechar o combo, vamos dizer assim, uma câmera de profundidade, uma câmera ultra grande angular e uma câmera macro, tá? Isso é um combo que a Xiaomi está utilizando em muitos telefones, é bem provável que ele se repita aqui. Certo, e para finalizar,
A bateria deve ser de 4.920 mAh de capacidade, tá? Então a gente vai ter um incremento em relação ao Redmi Note 8. Vamos esperar para ver como ele vai se comportar com um chip como o MediaTek, que tem a tendência de ser mais quente e tem a tendência de ser mais gastão também de bateria. Tá certo? Então esse é o meu vídeo de hoje. Não temos nenhuma informação sobre o lançamento dele ou então do preço a ser cobrado por ele. Então a gente vai ter que esperar por novidades vindo por parte da Xiaomi aí em breve. Tá certo? Se você gostou, deixa um gostei. Se você não gostou, deixa um não gostei. Fazer o que? Faz parte. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou responder todos vocês. Nos vemos em breve em outro vídeo. Valeu. Tchau, tchau.